Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso novo episódio, o episódio de número 4 do programa iBusiness Cast. E hoje a gente vai falar sobre a resiliência no mundo bunny. É isso mesmo, Alonso Garrote? Tudo bem? Como é que vai? Isso! Muito bom dia, Alexandre, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar dessa habilidade, competência que todos devemos ter, principalmente nesse momento, não é? O momento onde nós vivemos muitas adversidades. Então, é a resiliência, no contexto do mundo que nós estamos vivendo. Uns classificam como o mundo VUCA, outros já estão, não, o VUCA já era, agora é o mundo bunny. Então, nesse contexto, como é que nós vamos trabalhar a resiliência daqui para frente? É esse o nosso papo de hoje no iBusiness Cast. Maravilha. E isso é uma realidade que a gente vem vivendo, principalmente, né, Alonso, 2020, 2021. Esse é o momento da virada, é um teste de resistência, é um teste de resiliência, de adaptabilidade, tanto das pessoas, dos profissionais, dos alunos, olha a situação que os alunos estão passando, né? E as empresas. É um momento realmente diferenciado na história da humanidade. Pois é, e nós temos que ter certeza de uma coisa, não é? A busca pelo desenvolvimento. Nós temos que saber que podemos crescer nesse momento. Agora, para crescermos e nos desenvolvermos nesse momento, nós precisamos ter consciência desse momento, da situação, do cenário e saber também que ele vai passar. E quando ele passar, nós temos que refletir como é que nós vivemos nesse momento de incerteza, nesse momento de fragilidade, não é? Nesse momento que é um momento incompreensível muitas vezes e não linear também. Então, significa que nós não sabemos o que vem pela frente. Nós sabemos que estamos passando um momento de dificuldade. E eu entendo, Alexandre e todos, que nós só crescemos quando estamos na zona de desconforto. Quando estamos na zona de conforto, nós não nos desenvolvemos como pessoas, como seres humanos, como profissionais. E aí, para nós nos desenvolvermos, nós vamos precisar seriamente de trabalhar essa resiliência, sabe? A forma como nós reagimos às adversidades, como controlamos as adversidades nesse dia a dia, né? Nesse mundo bunny, como eu comentei com vocês. Né, Alexandre? E é uma evolução, né? Do VUCA para o bunny, né? Do VUCA para o bunny, de uma coisa volátil, incerta, ambígua, para uma coisa frágil, ansiosa, não linear, incompreensível. Imagine uma situação caótico, dessa. Né? Quase que caótico. Caótico. É um cenário de guerra, Alexandre. É verdade. É? Cenário de guerra. É um cenário de guerra. A guerra é um bom exemplo disso, né? Porque é o caos total, né? É o caos total. E você, do caos, você tira o seu crescimento. Tanto é que a Europa é o continente forte como é, depois de 2 guerras mundiais, depois de se aniquilar praticamente, e depois cresceu. E quantas pessoas eu conheço que cresceram na adversidade? É verdade. Vários livros sobre isso existem, né? As vantagens da adversidade, né? Em coaching nós trabalhamos aí o Paul Stoltz, que é o Adversity Quotient, né? De quociente de adversidade, onde nós vamos atuar em regras, né? Em modelos de como enfrentar esse momento de caótico. Vamos falar, né? Esse momento bunny. Mas eu acho que assim, que dessa linha. grande parte da resposta está no mindset. Se a pessoa já tiver um mindset para a mudança, para a adaptabilidade, para a transformação e para enfrentar problemas, eu acho assim, a minha experiência que eu tive ao longo da minha vida, principalmente no que se refere à gestão de projetos, meio que ajuda a preparar um pouco esse processo de encarar as dificuldades, porque a gestão de projetos é isso, é gestão de problemas e de pessoas, sendo que dá para enquadrar as pessoas nos problemas. Então, basicamente, é gestão de problemas. E o mundo VUCA, e quem sabe até o bunny, nada mais é do que gestão de problemas o tempo inteiro. Por quê? Porque as coisas mudam, o ambiente é totalmente caótico, cada segundo é uma situação,
e você tem que ter uma saída. Se tiver um mindset e Exatamente. tiver um roadmap, você vai sair Poxa, delas. É o jogo de vai xadrez, sair né? delas. É. E assim, o que que é a resiliência, né, que se preconiza, todo mundo fala, de uma forma muito simples, né, e falando rapidamente aqui para vocês no nosso iBusiness Cast, é algo que vai além da sua capacidade intelectual. Você está falando de mindset, então é algo que vai além dele. É diferencial. Qual é o diferencial de se ter ou não resiliência? É a sua capacidade de lidar com problemas. Né? Quando o quanto você é bom em lidar com problemas, o quanto você é bom de não deixar se abater pelos problemas, os altos e baixos do dia a dia do mundo banner, do mundo VUCA, mundo banner. É? Então, as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que levantaram e continuaram indo em frente, apesar das dificuldades. Isso é o quê? Isso é a resiliência. Quanto tempo você, Alexandre, quanto tempo eu demoro para ficar em pé depois que eu caio? É exatamente nesse contexto que nós discutimos, não é? Essa resiliência, essa capacidade. Eu tenho trabalhado em coaching muito isso. Então, chegam pessoas, executivos, donas de casa, que estão o quê? Buscando resiliência. Porque hoje se fala do home office, né? Ontem eu vi uma charge falando assim, mulher office, porque hoje a mulher está se equilibrando e no trabalhando de casa, olhando o filho, tendo aula com o filho. Claro, o pai também né? O homem também é responsável por isso, e por isso o equilíbrio tem que existir dentro de um ambiente familiar. Mas existe, assim, a dificuldade de se lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Coisas que o homem e a mulher podem fazê-lo, desde que tenham consciência e queiram fazê-lo. É bem a resiliência está nessa linha, né? De você ter um mindset de desenvolvimento e não um mindset fixo, não é? Que não muda, que não se adapta. E o ser humano, como é o único animal que se adapta a diversas situações, ele tem essa capacidade. E tem a Ele capacidade de precisa transformar também, né? De resolver problemas, né? Isso, porque ele levanta, ele resolve problemas no dia a dia para que, olha só, que esse problema, não é, deixe-o numa situação menos incômoda. Né? O lidar com a ansiedade, o lidar com a fragilidade normal do ser humano, não é? Com momentos em que você não compreende o que está se passando, mas você precisa lidar com isso. E como você vai lidar com tudo isso nesse momento, Alexandre? Tá? Eu tenho uma dica para vocês, eu vou dar uma dica, mas é importante saber que nós temos essa dificuldade, uma dificuldade inerente ao ser humano, e todos estão passando pelo mesmo momento. Não é só você, né? Não somente eu, ou né, a minha família, a sua família, que estamos passando por essa dificuldade. Isso é geral, e não é só o Brasil. Nós estamos aí no mundo todo com essa dificuldade. Então, assim, eu entendo que é a competência hoje mais importante que o ser humano deve ter. Não é? Uma simples né, live dessa que nós estamos falando, eu estou aqui com meu filho, minha sobrinha aqui do lado de fora. Sim. Sabe? Sim. E aí, como é que se lida com isso? Como é que vai falar? Criança de 5 anos, 7 anos, fique quieto. Pois é, pois é. Não Eu tem acho que, jeito. mas aí vai também da tolerância, né, das outras pessoas, né? Temos que ter resiliência, mas eu acho que a tolerância e a empatia é muito importante também nesse momento, né, Alonso? É o que eu estava comentando contigo. Hoje, por exemplo, eu vou ter que sair do escritório no final da tarde, porque vai fechar o prédio inteiro por causa do lockdown aqui em São Paulo. E eu tenho que aplicar aulas de MBA à noite, em casa. E aí, sabe como é que é? Não é o melhor ambiente, não é o local mais, como posso dizer, apropriado para esse tipo de atividade, mas é uma situação que eu tenho que pedir desculpa para quem vai estar ali participando comigo, né? Falar, olha, essa é a situação, estamos num momento diferenciado, estamos em lockdown. Já estamos fazendo uso de ferramentas eletrônicas e ferramentas colaborativas já de uma forma anormal, né? Porque os cursos não são à distância.
Eles são presenciais. Então, o que que nós vamos fazer? Não estudamos, então? Deixamos tudo de lado? Vamos ficar na cama chorando? Não, não vamos fazer isso. Nós vamos buscar adaptação, a melhoria, vamos fazer uso das ferramentas que estiverem à mão, né? E vamos tentar o melhor, né? Exatamente essa é a situação. Os negócios passaram por uma transformação brutal. Tem grandes empresários que acabam entrando em contato conosco, né? Eu entrei em contato com um empresário no final de semana de tecnologia, olha só, hein? De Pô, tecnologia. O cara falou: olha, Alexandre, eu estou precisando de ajuda porque esse negócio de trabalhar remotamente na minha empresa está muito complicado. Então a gente está discutindo sobre possibilidades de implantar plataforma. Mas veja bem, uma empresa de tecnologia. Agora você imagina uma empresa tradicional, né, Alonso? pois é, você vê que a gente fala de tecnologia, tá, que está na crista da onda aí, onda não, né, da crista do momento atual desse contexto urbano, é, já e com dificuldade. Então, eles também têm que ter essa resiliência para passar por esse momento. Nós, empresários, pequenos consultores, a situação nossa não é diferente. Não. Né? E não adianta dizer que é mais ou menos intensa, pior ou melhor do que o outro. É pior ou melhor do que o outro. Olha aí, né? Aquilo que a gente fala, talvez foi a propósito esse tipo de coisa, não é? Onde nós estamos fazendo uma live, acontece, haja resiliência. Mas é interessante que esse é o momento que você deve, né, fazer o quê? Verificar se a sua forma de lidar com problemas ela está up to date, ela está acompanhando esse cenário. Não é? Olha só, interessante isso. Né? Eu ia falar outra coisa, mas agora eu parti para falar como é que você... a gente fala de ter capacidade de lidar com momentos em que você cai. Não é? Eu lembro do filme Batman Begins, quando no início do filme o Batman, o menino, cai e ele pergunta para Alfred, Alfred, por que nós caímos? E Alfred responde prontamente, Senhor, Bruce, é para que nós aprendamos a nos levantar. Então, quem nunca cai, não aprende a levantar. E é importante isso, você vai aumentar a sua capacidade humana no momento em que você a pratica, a testa. Eu acredito muito nisso. Eu não sou uma pessoa que gosta de sofrer, mas o sofrimento, sendo, né, do bom sentido, ele é muito positivo. O estresse é positivo. Sendo positivo, ele te ajuda a crescer. E aí que vem os 3 tipos, né, que vai te ajudar a lidar a ter uma resiliência, os 3 tipos de capacidade humana. Tem a capacidade requisitada. O que é a capacidade requisitada? O que é necessário para você satisfazer as exigências diárias? Olha só. Então, essa é a capacidade. O que você precisa ter, não é, para satisfazer as exigências do dia a dia? Isso constantemente vai aumentar. Tem que aumentar para que você possa ter resiliência. Tem a capacidade existente, aquela soma de todo o conhecimento adquirido quando você tem acesso ao seu potencial todo. Então, qual é a sua capacidade existente? E depois a capacidade acessada, a quantidade que a pessoa consegue acessar diariamente. Então, significa o seguinte, não adianta você ter a capacidade existente se você não a acessa. Perfeito? Então, você tem que ter a capacidade, você tem que olhar o cenário, verificar qual é a capacidade requisitada que eu necessito agora, nesse momento. O meu menino entrou aqui de 5 aninhos, foi pegar um peso e disse que está fazendo exercício físico. Qual é a capacidade requisitada nesse momento? Alexandre, qual é a capacidade requisitada sua para dar uma aula hoje, não é? Que você vai falar sobre design thinking, não é assim? Na sua casa, não no seu escritório. Você tem que saber medir isso. E como você faz isso? Pelo seu mindset, olhando
os problemas, talvez, do De uma forma balcão, como diz o holística. William Ury, negociação, olhar de fora, né? Você não vai ser impulsivo no sentido de perder a estribeira. Então, é bem por aí você ter consciência, aquilo que eu falei no início, ter consciência desse momento. Aí você vai na sua capacidade existente, que ela, não é, que é quando você tem acesso ao seu potencial todo, você sabe as suas fortalezas, as suas fraquezas, e acessa aquilo que você precisa para poder viver aquele momento, passar por aquele momento que você te incomodou de alguma forma. Exatamente. Alguns se incomodam mais, outros se incomodam menos, mas existe a resiliência para todos. Todos têm uma resiliência, ou baixa ou alta, não é? Ou pouca ou muita, não importa. O que importa é que você tem que saber dessas 3 capacidades humanas: a requisitada, a existente e a acessada. E não adianta você ter capacidade se você não acessá-la. Que seria mais ou menos a questão de praticar, né? E passar, né? Prática. É a a prática, prática. né? Você precisa praticar. Se você não pratica, você não vai. É como se você não soubesse. Aquele velho ditado assim: se você sabe e não usa, Sim. é como se não soubesse. Sim. Isso vai de encontro a alguns projetos de consultoria que eu acabei enfrentando ao longo da minha vida. E, né, a gestão, os titulares me perguntam: poxa, se nós nunca fizemos um planejamento, um orçamento na nossa empresa, como é que você de fora pode vir fazer? A resposta é porque eu fiz mais vezes. Não é porque eu sou mais inteligente, é porque eu fiz mais vezes. Eu errei mais vezes, eu testei modelos mais vezes. Entendeu? Eu passei por isso diversas vezes, então não é o primeiro churrasco, entende? Então a gente já sabe mais ou menos como é que a vida funciona. Olha, né? exatamente, né? Isso aí é filosófico, né? Aristóteles já falava isso é aristotélico, né? Sabe? A excelência é a prática. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Sim. Então, dentro, né, fazendo, não é literalmente o que foi escrito por ele, mas é exatamente o que é entendido. Sim. Então, se você tem que praticar essa questão aí, essa nova forma de comunicação com os seus alunos, não é, com os seus clientes, os nossos, seus e nossos clientes, é uma forma nova. Nós estamos aprendendo também, aprendendo a lidar com situações mil, não é? Nesse mundo que tem muita ansiedade, no mundo que fragilidade, é um mundo que não é reto. Né? E é um mundo que está aí com momentos que não dá para entender. Né? Como é que pode esse tipo de coisa? Né? Nós estamos nesse momento. Você sabe que, curiosamente, semana passada eu tive que ir para o hospital, né? Tava com uma falta de ar muito forte mesmo. Aí, numa sexta-feira à noite, eu falei para minha esposa: eu vou para o hospital porque eu tô me sentindo mal. Né? Já tava uns 2, 3 dias com falta de ar, né? Cheguei na frente do doutor, ele me examinou, tal. Falou: cara, você não tá ansioso, não? Aí eu virei para ele e falei assim: doutor, eu chego aqui com falta de ar, passando mal, conversando com você numa sala fechada, você também não tá? Né? Ou seja, ele falou: sim, claro, eu tomei vacina, mas ainda não tomei a segunda, ele falou, né? Eu falei, então, esse é o momento que a gente vive, tá todo mundo ansioso, né? Cada dia é uma situação, né? É difícil explicar, né? Você vai deixar o cabelo crescer, porque você não vai cortar o cabelo. Você vai deixar, e ó, como é que vai a cabeleira. Eu também. Vai por aí a barba fora, a gente faz, né? Porque não depende de ninguém, né? Mas o cabelo... Agora, cortar não dá, porque você tem que preservar, não é? Como eu já disse em outras situações, a gente deixa de ver os nossos entes queridos, por quê? Para protegê-los. Nos proteger e também protegê-los, não é? Dentro desse contexto que a diversidade ela nos dá um caminho para sermos mais fortes. Eu penso que é bem por aí. Qual é a solução? Você tem que reforçar, não é? Esse modelo que você tem mental, mindset, no sentido de saber exatamente, né, fazer uma leitura do ambiente, do momento. Fazendo essa leitura, você pegar e acessar aquelas
técnicas, né, orações, né, ouvir música, não sei, fazer exercício, Uhum. porque tem muita gente que faz atividade física para se Uhum. manter forte. É Uhum. uma É uma é uma forma, claro, forma claro. de resiliência. Sim, Né? sim. Eu vou fazer em casa, pego, coloco lá no app de exercício físico, que tem N apps aí, aplicativos, e Uhum. vou fazendo os movimentos, né, Claro, que claro. precisa. Você se fortalece. Sim, Questão sim. mental, leitura de bons livros Uhum. que te direcionem para o momento melhor, e Sim. assim vai, poxa. Aham. É assim, resiliência. Né? Por que caímos, hein, Alexandre? Para poder se levantar. Para Se se levantar, levantar e melhor e mais aprender. forte, aprender, né, se desenvolver, né, dar Isso aí. cabeçada. É assim, é a vida, né? Que é a parte da vida. Claro que hoje está um pouquinho É, mais rápido, né? Mas é a realidade. é a realidade. É a Você pode realidade. ter Tem que certeza enfrentar. absoluta, viu? É. Mas é isso. Eu, assim, Maravilha. em termos de adversidade, de resiliência, não é? Que é a competência hoje mais importante do líder, mas não é Sim. só do líder, né? Não, Do é ser humano. ser Eu humano, é reputo todo como mundo. a É. mais importante competência nesse mundo urbano aí que nós estamos vivendo. Maravilha. Dito, né? Legal. Dito e Então, feito. vamos até o... Nos vemos no próximo iBusiness Cast, certo, Alonso? Certos, na Um forte próxima, né? abraço a todos e obrigado. Semanalmente. Semanalmente, É toda isso aí. semana. Toda semana, semanalmente estamos aqui. Maravilha. Um forte abraço a todos e obrigado aí pela participação, pela audiência. Até mais. Tchau, tchau.